Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou o professor Tiago Alves. Eu estou aqui hoje junto com a professora Valéria. Vou falar um pouco para vocês sobre as propostas didáticas, né, de química na educação de jovens e adultos. Mas antes de eu falar um pouco da minha trajetória até a chegada na educação de jovens e adultos, eu gostaria que a professora Valéria se apresentasse. Pode ser, Valéria? Pode ser. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a este evento muito importante, de relevância. Nós estamos falando sobre uma temática muito importante e que valem muitas discussões. Então, eu sou Valéria da Silva Lima, eu sou professora da educação básica, dos anos iniciais, sou pedagoga também do município de Barra Mansa, interior do Rio de Janeiro. Sou tutora presencial do consórcio CEDERJ, mestre e doutoranda em ensino de ciências e também faço uma especialização na educação de jovens e adultos. Por isso, a importância, a relevância da discussão sobre esse tema e as estratégias que nós podemos trabalhar com os sujeitos dessa modalidade. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Valéria, aí pela sua exposição maravilhosa, pela essa formação acadêmica que você tem e por ter esse privilégio aqui hoje da sua presença. Bom, vou falar um pouquinho para vocês da minha trajetória até a chegada na educação de jovens e adultos, que a gente vai chamar daqui para frente de EJA. Eu cheguei no magistério, o início da minha caminhada pelo magistério foi em 2008, foi quando, de fato, eu estava ali conhecendo a sala de aula, conhecendo o ensino médio, obviamente, porque eu sou professor de química, então eu posso trabalhar com ensino médio, educação básica, ensino médio e Fundamental 2, nono ano. Então, trabalhando no ensino médio, eu comecei a perceber que os alunos tinham uma percepção não muito positiva com relação à química. Eles enxergavam a química como uma ciência má, distante deles e sem necessidade de ser estudada. Então, nesse momento, quando eu fazia essa diagnóstico com os meus alunos, eu percebia que se iniciava ali um obstáculo entre o professor e os estudantes. E a química acabava ficando de lado, né, Valéria? A gente sabe que isso de fato acontece. Então eu tinha que tentar encontrar alguma forma de romper com essa dificuldade entre professor e aluno. E aí, nas escolas que eu transitei, todas elas foram escolas privadas aqui no Rio de Janeiro e eram escolas focadas no Exame Nacional do Ensino Médio, que é o famoso Enem. Então, essas escolas privadas, elas tinham essa preocupação dos alunos serem aprovados, e aí a formação acabava sendo uma formação, digamos que deficitária, porque os alunos tinham essa dificuldade com a química, mesmo levando jogos, experimentos para a sala de aula, mas aos poucos eu fui conseguindo conduzi-los, né, para uma nova visão do que de fato é a química, trazendo aspectos do cotidiano deles, e aí eu percebi que as aulas iam fluindo. E aí eu cheguei na educação de jovens e adultos em 2014, quando eu fui professor temporário da SEDUC, aqui da Secretaria de Educação do Rio de Janeiro. E chegando na EJA, de fato, eu encontrei ali uma modalidade de ensino repleta de alunos que já tinham abandonado a sala de aula por diversos motivos, tinham que sustentar a família, questão de distância das escolas, a questão de gravidez precoce, e ali eu percebi que eu tinha que trabalhar de uma forma totalmente diferente da forma que eu trabalhava no ensino médio propriamente dito. Então, para essa modalidade, eu tinha que ter um olhar muito mais específico e profundo. E aí, Valério, o que aconteceu? Lendo muito, também entrando no mestrado profissional da UF, de Ciências da Natureza, eu percebi que é importante a gente problematizar a vivência dos nossos estudantes. Isso, o próprio Paulo Freire, né, Valério? Você que é pedagoga sabe, ele já nos alertava sobre essa questão da gente trabalhar o debate, trabalhar a roda de conversa, dar oportunidade dos nossos alunos se descobrirem e ressignificarem as suas próprias histórias em sala de aula, né?
até porque eles têm que ser o centro do processo educativo. Exatamente, E aí, né, Tiago. Valéria? Exatamente. Você fala sobre essa questão da problematização das vivências dos estudantes, tem tudo a ver mesmo com a concepção emancipatória de Paulo Freire. Exatamente. Ele propôs exatamente isso, essa valorização do sujeito para a busca da transformação coletiva, ou seja, os sujeitos se movimentam e se ajudam de uma forma coletiva para a transformação social. Isso aí. E logo depois eu percebi, durante as minhas aulas na EJA, que era importante ter esse foco no debate e justamente na troca dessas experiências. Eu precisava ouvir esses alunos, eu precisava ouvir os problemas que eles traziam para a sala de aula, eles precisavam falar o que eles passavam, pelo que eles passavam, eles precisavam falar sobre o trabalho deles, as donas de casa precisavam falar como que elas trabalhavam em suas casas, como tomavam conta dos seus filhos, enfim, eram histórias extremamente significativas, e eu não podia deixar de ouvir essas histórias, e eu tinha que encontrar uma forma de trabalhar essas histórias tão ricas e tão vivas com os conteúdos que a gente precisa trabalhar em sala de aula, especialmente aqui os conteúdos de química. Então, eu fui tentar o quê? Encontrar, além de ressignificar as histórias e culturas deles, estratégias para as aulas de química, ou seja, justamente a partir da realidade deles, Valéria. E aí tudo fluiu. Bom, para esse momento, antes da gente ir para as propostas didáticas de química, a gente precisa entender do que se trata a EJA, a gente precisa fazer um breve histórico. Ou seja, o que é a EJA? Como a EJA ela se iniciou no nosso país? Quem são esses jovens, adultos, idosos, que a gente tanto ouve falar? Então, eu trouxe para vocês aqui um breve histórico sobre a EJA. Aqui a gente trouxe uma imagem bem interessante, bem peculiar, que a gente tem aqui uma questão mais religiosa, mais sendo trazido aqui para a gente o período colonial, quando a gente tem a chegada dos jesuítas em 1549, e nesse período colonial já se discutia o que é uma educação voltada para a população adulta. E com a chegada dos jesuítas lá em 1549, esse período colonial ele acabou sendo marcado, digamos assim, pela criação de um sistema educacional que tinha o objetivo de catequizar os indígenas, implementar a língua portuguesa, obviamente, e fazer aquela pregação da fé católica. E tudo isso era paralelo ao trabalho educativo. E aí a gente tinha uma educação restrita ao poder da igreja e não ainda ao Estado. Um pouco depois, a gente teve a expulsão dos jesuítas aqui no Brasil e alguém teve que sofrer as consequências. E, obviamente, quem sofreu as consequências foram os adultos, porque o que aconteceu? Os estudos deles foram interrompidos. Um pouco depois, a gente tem, em 1808, a chegada da família real portuguesa no nosso país. E aí, o que aconteceu? Para a família real portuguesa receber todos os privilégios, para poder satisfazê-la, foi necessário realizar uma grande mudança na estrutura do nosso sistema educacional. Após as mudanças nessa estrutura educacional, a gente percebe o quê? Que houve a criação de cursos superiores, então a gente tinha que atender a elite monárquica e, ao mesmo tempo, a classe de jovens e adultos, ela acabou ficando desfavorecida. Isso ocorreu justamente por causa da educação ter se restringido aos filhos, Valéria, dos colonizadores portugueses. Então, isso é um fato histórico triste, que de fato aconteceu e que a gente não pode deixar de falar, principalmente para os professores que atuam na educação de jovens e adultos.
Exatamente, Tiago. É muito importante nós estudarmos, né, situarmos a história da EJA no contexto histórico para nós compreendermos a quem se destina a educação, Exatamente. quem são os favorecidos na educação brasileira desde a época da colonização. Então, retomar a história da educação brasileira, pensando nos sujeitos da EJA, nos faz relembrarmos o quanto nós precisamos de investir ainda na valorização e na qualidade da educação para todos, não para um grupo específico. É o Específico. que nós estamos vendo aí. É Né? verdade. E aí, a classe de jovens e adultos, como eu falei, ela ficou desfavorecida, e a gente tem o quê? Como eu falei, a educação sendo restrita aos filhos dos próprios colonizadores. E aí, como a EJA ela veio sendo construída no nosso país? Em 1824, foi outorgada a primeira Constituição brasileira com acesso gratuito a todos os cidadãos à instrução primária, ou seja, o ensino primário. Outra coisa muito importante é que a educação básica ela ficou sob responsabilidade das províncias. A gente tem aí a questão do ato constitucional de 1834. Mas é importante falar, Valéria, que a literatura ela diz que o acesso não ocorreu, já que ele se iniciou com um grande debate sendo feito sobre como eu vou inserir no processo de formação formal essa classe que era considerada o quê? Desfavorável, ou seja, os próprios indígenas, os próprios escravos, os negros, os homens e justamente as mulheres pobres. Então a gente tinha aí essa situação ocorrendo de fato e como essa classe realmente ficou desfavorecida. A proclamação da República, ela chega em 1889, mas as pessoas adultas analfabetas são vistas como seres dependentes e o quê? Incompetentes. A gente teve essa questão aí sendo falada da instrução primária e também da instrução secundária de todas as pessoas, mas sendo designadas especialmente para os jovens e adultos. Só que essa questão toda, ela envolve o quê? Um princípio caridoso, um princípio missionário. Era como se o letramento que era dado a esses jovens e a esses adultos, que a literatura diz que são pessoas que foram colocadas como pessoas perigosas e muitas das vezes degeneradas, era visto como um ato puramente de caridade, entende? Pelas pessoas que eram letradas. Então, as pessoas que eram letradas acabavam transmitindo conhecimento para essas pessoas menos desfavorecidas, que eram vistas como perigosas e degeneradas. E aí a gente, posteriormente, tem no início do século XX, e também, junto com ele, o desenvolvimento industrial, e a gente tem novamente a classe, o quê? Desprestigiada, sendo usada para o desenvolvimento do nosso país. Até porque o objetivo do país até então era que essa classe que era desprestigiada, ela fosse totalmente alfabetizada. Qual o objetivo desse processo da alfabetização? Era justamente para que essa classe se tornasse produtiva e contribuísse para quem? Para o desenvolvimento do nosso país. Um pouco depois, a gente teve a criação do Plano Nacional de Educação na década de 30 e do INEP, que é o Instituto Nacional de Pedagogia, que hoje é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. O próprio Plano Nacional de Educação, que é de responsabilidade da própria União, ele tinha o objetivo de um ensino primário, integral e gratuito, que era direcionado às pessoas adultas, tá? E outra coisa importante
é que, com as décadas passando, a gente teve diversos fóruns sociais, ensino supletivo, campanhas de alfabetização e movimentos sociais sendo adotados pela EJA. E é importante também a gente lembrar que o intuito da gente poder, de fato, erradicar o analfabetismo que ainda estava tão presente no Brasil foi justamente porque a gente teve lá na década de 60 o próprio Paulo Freire trazendo uma pedagogia, uma metodologia totalmente pensada na realidade das pessoas. Então, a gente via ali um avanço acontecendo de fato. Com a Constituição Federal de 1988, a educação de jovens e adultos ela foi garantida por meio do direito de todos à educação, independente da idade. Só que a gente tem que lembrar que essa Constituição, ela de fato promove uma educação para todos, e mais um pouco depois, né, a gente tem que lembrar de que documentos são esses, além da Constituição Federal. E aí a gente tem o quê? A Declaração Mundial de Educação para Todos e também a Conferência de Educação de Adultos, que é a 5ª Confitea. E esses dois documentos, eles resultaram na Declaração de Hamburgo e na Agenda para o Futuro. Olhando alguns documentos que são oficiais aqui no Brasil, para a EJA, a gente tem, em 96, ela sendo, de fato, se tornando, de fato, né, uma modalidade de ensino pela LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e a gente tem também que olhar para os artigos 37 e 38 da LDB, porque a gente observa que ainda tem, assim, uma valorização ainda modesta da EJA nesses dois textos, e a quantidade de jovens e adultos ainda excluídos da escolarização básica era muito alta. E quais os documentos estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação por meio da Câmara de Educação Básica? Da Educação Básica. Nós temos o parecer 11/2000, que é muito importante a gente saber, porque ele vai trazer as funções reparadora, equalizadora e a última função, que é a qualificadora. Tá certo? A função reparadora, que está aqui para a gente, ela vai dar praticamente o direito de qualquer ser humano à educação. Ou seja, ela vai tentar reparar tudo aquilo que foi negado para essa pessoa, com reconhecimento à igualdade. A função equalizadora, ela faz justamente o quê? Ela chega para dar novas oportunidades para essas pessoas, mais direitos para eles, novos direcionamentos, digamos assim. E a função qualificadora, ela vai atualizar essas pessoas sobre os seus conhecimentos dentro da escola, conhecimentos tecnológicos, ou seja, ela vai possibilitar que seja desenvolvido o pensamento crítico. O outro documento é a Resolução 1/2000, que ela vai trazer para a gente os princípios da equidade, o princípio da diferença e também o princípio da proporcionalidade, ok? Temos a Resolução 2/2010, que fala das diretrizes para jovens e adultos em privação de liberdade nos estabelecimentos penais. Então, a gente que é professor e a gente que tem afinidade com a educação de jovens e adultos, transita, estuda sobre a EJA, a gente precisa saber sobre esses documentos oficiais. A gente tem também a Resolução 3/2010, que são as diretrizes operacionais para a educação de jovens e adultos, que é o DOEJA. Nós temos a Resolução 3/2016, que são as diretrizes para adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas. E a gente tem, por último, a Resolução 4/2016, que são as diretrizes para remissão de pena pelo estudo de pessoas em privação de liberdade. E aí, olhando agora os documentos oficiais da EJA no Brasil, mas focando a química, nós temos
o primeiro documento aqui para a gente que, no ano de 2012, a EJA ela era ofertada pelo governo em 3 fases, fases 1, 2 e 3, como está aqui descrito, e os alunos se formavam no tempo de 1 ano e meio, falando de Rio de Janeiro. E nesse período, os professores eles tinham o quê? Eles tinham uma diretriz, que era a reorientação curricular. Foi uma reorientação, um documento proposto lá em 2006 pela CEDUC, aqui no Rio de Janeiro, e esse documento orientava como os professores deveriam desenvolver essas diferentes fases que eu citei aqui, fases 1, 2 e 3. Posteriormente, a gente teve no ano de 2013, a criação do currículo mínimo, né? E dentro desse currículo mínimo, a gente tinha todas as diretrizes de como os conteúdos deveriam ser trabalhados pelos professores com esses alunos. No mesmo ano, em 2013, a gente teve a implementação da nova política de educação, que a gente chama de Ensino Médio Programa Nova EJA. É interessante que, ao mesmo tempo que houve a criação do currículo mínimo, a gente também teve a implementação dessa nova política, né? Que mais tarde eu vou falar um pouco sobre isso. E aí, eu vou chamar aqui ele de Programa Nova EJA, que é um programa ofertado em 4 módulos. Módulo 1, 2, 3 e 4. É um material didático que está disponível na internet para quem quiser dar uma olhada, dar uma investigada, compreender os conteúdos que são trabalhados aqui no Rio de Janeiro. É um conteúdo que é um pouco distante do cotidiano dos alunos, né? Além de apresentar esses mesmos conteúdos bem próximo de quem? Do currículo mínimo que tinha acabado de ser implementado em 2013. Então, essa é uma crítica que eu faço como professor a esse documento. E além do professor ter que trabalhar esses conteúdos em um tempo muito curto. Uma outra característica é que esse documento ele foi uma parceria do próprio Estado e da Fundação CCERJ, aqui no Rio de Janeiro. E a Química, ela aparece nos módulos 2, onde o professor tem 4 tempos de aula, e no módulo 4, onde nós temos 3 tempos. Bom, com relação à nova EJA, que é o documento que a gente vai falar agora, que é o documento que orienta aqui os professores, né, direciona os professores aqui do Estado do Rio de Janeiro. E um pouco também das sugestões de propostas didáticas que a gente pode, por meio dessa palestra, oferecer a vocês que estão nos assistindo. Esse documento aqui, ou essa tabela, digamos assim, foi uma tabela feita pelo Alves, em 2016, na dissertação de mestrado dele da UF, e ele colocou o módulo 2, os volumes que são trabalhados dentro da Química, e o módulo 4, os volumes que são trabalhados, mas focando nos conteúdos programáticos, porque o documento, os conteúdos não aparecem. Então, na dissertação dele, ele foi pegando cada capítulo e verificando quais conteúdos programáticos de fato são trabalhados nesse documento. E aí a gente chega nessa tabela aqui e consegue identificar no volume 1 os conteúdos trabalhados, no volume 2 também, e assim sucessivamente. E aí, para vocês que são professores da EJA, a gente deixa aqui uma pergunta: de que forma a gente pode trabalhar esses conteúdos nas nossas aulas de Química? Eu trouxe aqui, junto com a Valéria, alguns exemplos. A gente pode trabalhar os memes, a gente pode trabalhar os jogos, a gente pode trabalhar vídeos, a gente pode trabalhar roda de conversa, a gente pode trabalhar experimentos, contação de histórias, histórias em quadrinhos, textos de divulgação científica e objetos virtuais de aprendizagem. E também, pessoal, existe uma gama de possibilidades. O importante é a gente sempre ir em busca desses recursos, né, como estratégia para as nossas aulas na educação de jovens e adultos. Exatamente. E também, Tiago, o professor está aberto para escolher a melhor estratégia de trabalho, né,
que se adequa à aquela realidade dele, né? exatamente, que se adequa à realidade dele, que ele tenha mais afinidade, e assim ele vai buscando estratégias e vai aplicando e vai desenvolvendo com a sua turma de forma interativa. Isso é importante, E engraçado, Valéria, que às vezes eu vou usar um jogo na minha sala com os meus alunos, e quem me garante que esse jogo que eu estou usando aqui no Rio de Janeiro, ele vai ser bem produzido, por exemplo, em outro estado? Porque são exatamente. realidades diferentes, né? A gente tem um recurso ali específico para a EJA, para esse professor poder utilizar, mas quem vai me garantir que esse resultado que eu tive positivo aqui no Rio vai ser positivo também em outro estado? Então, por isso, privilegiar a realidade. O professor tem que ter esse feeling, né? Antes de pensar nesses recursos Exatamente. também. Exatamente. Então, eu e Valéria, a gente trouxe para vocês uma primeira estratégia para se utilizar, que é a roda de conversa. Então, a gente tem aí, né, Valéria, a roda de conversa chegando como momentos de interação, né? Exatamente, se aproxima muito da perspectiva, né, da educação emancipatória e transformadora de Freire, Exatamente. porque são nas rodas de conversa que os temas geradores eles são elencados, são nas rodas de conversa que nós ouvimos os sujeitos do conhecimento, nós compartilhamos experiências, nós debruçamos sobre os conteúdos. Então, a roda de conversa é um momento interativo de aprendizagens e ela deve acontecer na sala de aula em tempos de pandemia, em tempos que nós estamos trabalhando de forma virtual. Essa roda de conversa ela modificou a forma de estar, a forma de interagir, mas nós precisamos de dar continuidade, porque nas rodas de conversa é que nós vamos ouvir o que o aluno tem para dizer e os lugares sociais onde eles estão localizados. Então, é nesse Isso é momento de importante. diálogo, de interação, que a gente vai construir conhecimento e que a gente vai buscar elementos para fortalecer o ensino. Nas falas, nos enunciados, nesses diálogos, né? Nesse levantamento dos temas geradores, que nós vamos encontrar os caminhos para o ensino mais dialógico e um ensino que tem a ver com a realidade do aluno. É nessa Exatamente. perspectiva que nós pensamos esse momento de interação. E a Como gente olha, elemento. né? Pode falar, Valéria. É só isso, era como um elemento mesmo de ensino. Essa interação, essa roda de conversa, é uma conversa pedagógica, é uma conversa que vai proporcionar conhecimento. Eu estou aqui olhando essa figura que a gente trouxe, eu olhando aqui ela agora, eu fico me lembrando de como essa roda de conversa, ela aqui, ó, ela pode permitir a gente socializar esses saberes, implementar essa troca de experiências que você trouxe aqui para a gente agora, na sua fala, as conversas, a forma de divulgação e dos conhecimentos que estão ali envolvidos entre essas pessoas aqui, entre esses jovens, entre esses adultos, esses idosos. E eu acho que o É professor ele tem, nossa, um papel fundamental, né, Valéria, nesse processo. exatamente. E olhando essa imagem, como que as imagens também elas comunicam, né? É uma dinâmica diferenciada da sala de aula. Então, esse espaço Exatamente. circular, né? Essa forma de olhar para o outro, de comunicar, já propõe o ensino mais plural, mais democrático. Então, E até a aí, organização espacial, né? exatamente. E aí a gente traz a valorização das subjetividades, né, Valéria? Para a roda de conversa, né? A gente pode aí É, trabalhar nessa perspectiva, digamos, não sei, acho que vamos tentar o quê? Construir, reconstruir esses novos conhecimentos, né? Sobre as temáticas que a gente quer trabalhar e propor para os nossos estudantes. Eu acho que é uma forma da gente valorizar mesmo, né? a roda de conversa, é um caminho mesmo interativo, onde a troca de experiência constrói conhecimento, ou seja, essa relação problematizadora, emancipatória, ela fortalece o ensino e, ao mesmo tempo, ela valoriza os indivíduos, que são plurais. E aí a gente valoriza as subjetividades, o sujeito ele consegue se enxergar no lugar de aprendiz de construtor da sua própria história.
Isso Isso aí. que é o importante. A gente fortalece a formação das identidades. Quando a gente valoriza os sujeitos, quando a gente valoriza esse momento enunciativo de troca, de fala. Por isso, a Perfeito. roda de conversa. Ótimo, Valéria. Vamos agora falar um pouco sobre os memes, né? Quando a gente fala em memes, a gente pensa na importância das imagens, né? Os memes eles podem ser engraçados, eles podem ser bem-humorados, como a gente está vendo aqui, podem transmitir tristeza, ironia, e tem aqueles memes também que acabam fazendo uma crítica para a nossa sociedade, né? A gente também tem que mostrar a relevância desse recurso. Mas a gente sabe que a literatura ela já fala que os memes constituem um gênero. Se você olhar aqui para essas fotos, é um gênero textual imagético, né, Valéria? Eles vão aqui, ó, trabalhar Exatamente. a questão da criticidade em relação à sociedade. Eles podem ser multimodais, porque eles vão trabalhar diversas fontes aqui, ó, comunicativas, como os gestos, as palavras, a própria imagem, a língua. Então, para mim, o meme é um recurso de extrema valia e que o professor pode utilizar em suas aulas, porque ele trabalha com todas essas características, todos esses aspectos, né, dentro de sala de aula. Uma outra coisa que eu vou trazer também aqui de interessante é sobre os memes, ô Valéria, que eu estou aqui vendo, um professor de química, por exemplo, ele pode pegar um desses 4 memes aqui, que são de química, obviamente, eles podem trabalhar o quê? A revisão de conteúdos, eles podem deixar que esses conteúdos sejam trabalhados, o quê? De uma forma mais tênue, mais tranquila para o aluno, sem trazer esses obstáculos que os alunos já mostram para a gente com relação a essa ciência. Então, acho que os memes eles conseguem quebrar, romper essa barreira. Outra coisa que eu percebo quando eu olho essas imagens, para mim, Tiago, aguça a minha curiosidade. Eu quero saber do que se trata, por que eu tenho aqui um próton positivo, por que eu tenho aqui um nêutron que está ali neutro mesmo, por que eu tenho um elétron triste. Então, são características que o professor vai trabalhar com os conteúdos de química. Então, eles vão trabalhar a própria intertextualidade com o cotidiano desses alunos. Então, assim, você, professor e professora que está assistindo aqui a nossa palestra, memes fazem parte de um grupo assim de recursos importantíssimos para o ensino de química e principalmente para os alunos da educação de jovens e adultos. Contação de histórias. Nossa, falar em contação de histórias, eu não tenho como não pensar em você, Valéria. Você que amanhã vai estar trazendo, né, a importância dessa potência das histórias, né, da contação, de como a gente pode trabalhar isso em sala de aula. Tudo bem que você vai trabalhar com uma outra diretriz, mas eu quero que você me fale um pouco da contação de histórias, Valéria, que eu sei que você domina esse assunto. Então, eu trouxe aqui para Olha, você 3 fotos. O que você pode me falar aí dessas fotos, quando você olha? ah, então, a contação de história é uma forma de estar no mundo, é arte, é dinamismo, é potência, é resistência, é ressignificação, é tudo isso. Desperta a formação do leitor, a imaginação, auxilia no ensino, é, nos faz pessoas, indivíduos, sujeitos mais críticos. Isso Desperta o é nosso muito imaginário, importante. Valéria. Desperta o imaginário, nos faz viajar, né, por mundos ainda não descobertos, mas ao mesmo tempo nos traz para a realidade. Então, esse movimento de imaginação à realidade, as histórias têm esse papel muito importante. Então, primeira instância, elas favorecem a imaginação. E aí, essas 3 imagens que você colocou aí, a primeira imagem do baobá, o baobá é uma árvore de muitos nomes, para quem conta histórias, né, sabe
que é uma árvore que tem muitos nomes, muitos tamanhos, vive muito tempo. Então, ela representa a vida, ela representa a resistência, representa a oralidade, representa a tradição oral, que os griots contavam as histórias nas sombras dos baobás, e ali toda a cultura era transmitida para as gerações mais jovens, ali nas sombras dos baobás. Então, a imagem do baobá representa isso, a tradição oral, a força da oralidade, que era transmitida de geração a geração, assim como dos povos originários, que tem toda a valorização da cultura oral para a transmissão de conhecimento, para o fazer científico de uma forma específica para Sim, resolver os seus problemas cotidianos. Então, a produção científica, ela é feita para servir aos grupos sociais. E cada grupo social se utiliza da ciência, da produção científica, para a sua sobrevivência. Então, é por isso a importância da contação de histórias, porque ela contribui para a formação de leitores, leitores de mundo, né? Nós vamos ler as imagens, nós vamos ler as falas, os enunciados, os discursos, né? E assim nós vamos fortalecendo os vínculos que serão encaminhados para a crítica social. E aí depois nós trouxemos essa imagem dessa biblioteca, né, da técnica da escrita, o surgimento da sim. escrita, que são formas diferentes de mediar a leitura, de contar as nossas histórias. Então é preciso esse olhar para como que eu vou contar as histórias. Então, falando dos alunos da EJA, dos sujeitos da EJA, contar as histórias a partir das nossas próprias histórias é fundamental, porque o que acontece? Nós aprendemos as histórias europeias, né? Os contos de fadas de Exatamente, origem Valéria. europeu, aqueles que foram transcritos por europeus, por homens, na maioria das vezes europeus. Então, e as histórias orais, elas foram deixadas de lado. Então, os grupos, o sujeito da EJA, ele tem classe social, tem etnia. Então, a gente precisa de trazer essa pluralidade de histórias para quê? Para que o sujeito se sinta representado nas histórias e produtor de conhecimento. Então, por isso a importância da estratégia, de utilizarmos a estratégia de contação de histórias, para quê? Para situar, para localizar esse sujeito que na maioria das vezes vive na subalternidade, Isso aí. vive sem condições, né, sem condições de inserção social, sem lugar de fala. Então, ele sendo reconhecido nos textos, nas histórias, é uma forma de ressignificar, é uma forma de resistência, é uma forma de potência. Por isso que as histórias, elas não são neutras. Contamos histórias na perspectiva crítica, ou seja, de apresentar por meio das histórias, como Carolina Maria de Jesus, o quarto de Falava. despejo. Então, ela apresenta a partir do lugar, né, da favela, ela apresenta em seu diário a história de uma favelada. Então, é isso que a gente precisa de mostrar, a gente precisa de apresentar a realidade dos Brasis. O Brasil não é só de uma elite, não é só Isso. de um grupo específico. Então, grupos subalternizados precisam ser reconhecidos e entenderem que eles estão na subalternidade porque existiu toda uma política para que colocassem esses Envolvida. indivíduos, esses sujeitos, nesses lugares. Então, é Isso aí. preciso, com a educação, né, a educação de jovens e adultos, o ensino da química, o ensino de ciência, ele precisa servir a isso. Ele precisa servir na Olha, abertura nossa, de portas Valéria, da imaginação lindo. para mudança, né? Eu acho que essa sua fala, ela mostra a importância da gente como professor e trazendo esses recursos, olhando aqui para a contação de histórias, por exemplo, da gente dar voz a esses sujeitos. Ou seja, se torna premente a gente fazer isso como professor. A gente precisa romper com essa invisibilidade que esses sujeitos acabam se encontrando, né? Infelizmente. É perfeito o que você disse. E Pode em continuar. especial no ensino da química, né? Como que a gente pode Sim, atrelar essa contação de histórias e, ao mesmo tempo, apresentar a química do cotidiano? Parece ser tão difícil, mas como que a gente pode fazer isso?
Nós Sim, estamos estudando exatamente. e a gente já encontrou caminhos, né? O quanto nós encontramos de óleos de baobá, Olha que né, que são tão interessante. próximos de nós, que nós utilizamos nas transições capilares. Então, isso tudo são formas de contar histórias e aproximar, né, as histórias dos negros, as histórias dos povos originários, dos povos indígenas. Então, a gente vai aproximando as ciências, a gente vai aproximando as contribuições por meio das histórias. Então, por isso a relevância desse momento de discussão, a roda de conversas, os memes, as histórias, elas são elementos de ensino e elas podem ser utilizadas, podem não, elas devem ser Deve. utilizadas. É nesse sentido que a educação como prática engajada, como prática transformadora, vai surtir efeito. Nós estamos vivendo um caos, mas a gente precisa de contar também as histórias desse caos. Exatamente. Então, estarmos aqui nessa live produzindo conhecimento é uma forma também de registrar as nossas histórias sobre o fazer docente, sobre a história da educação, sobre a história do sujeito da EJA que se encontra desprivilegiado, né? Nós precisamos de falar isso, mas nós precisamos de lutar. Sozinhos nós não conseguiremos, mas contando histórias, utilizando Não. estratégias de ensino mais plurais, debatendo, transformando esse momento de conversa, de palestra, como um momento de engajamento, de luta, e assim nós construiremos coletivos plurais, né, para resistências. Olha, Valéria, eu vou fechar essa parte da contação de histórias com uma citação que eu trouxe de um artigo seu que eu peguei junto com a professora Mailta Anjos e com a professora Gisele Roças, que fala justamente que a contação ela é um elemento de arte, de ensino, enunciação, resgate, de memória, incentivo à imaginação, ou seja, ressignificação e transformação social para a ciência, para a tecnologia e para a nossa sociedade. Por isso, trata-se de um processo educativo que humaniza, sendo capaz de compartilhar saberes e dar sentido à vida. Eu acho que essa parte ela é tão importante de a gente falar, e você já trouxe isso tão bem aqui no seu discurso hoje, que eu falei, eu preciso finalizar essa parte da contação de histórias com essa citação do teu artigo, com essas duas professoras maravilhosas, e queria que você fechasse essa parte aí para a gente, da contação, por favor, Muito esse recurso tão obrigada. importante. Muito obrigada. Mas é isso mesmo. A contação de histórias é tudo isso. Eu acho que está bem resumido nessa citação. É uma linguagem, né, representada, enunciada pela arte. Ou seja, e sabe o que eu acho importante quando nós falamos que é um processo educativo? Então, contar histórias é um processo educativo de formação. Então, vai auxiliar Isso, na formação engajada e transformadora. Para quê? Para humanizar, para que todos se sintam humanos. E assim nós vamos compartilhar saberes. Então, quando a gente fala de arte, ensino, enunciação, está tudo dentro desse processo, esse processo de enunciação para a produção de conhecimento, tendo em vista o ser humano como sujeito de conhecimento. Todos, não um grupo específico. Por isso é a arte, porque você vai lançar mão das linguagens diversas para a produção de conhecimento. perfeito, Valéria. E assim, eu olho para a contação de histórias e eu percebo que requer estudos da gente que vai trabalhar, né, como professor, dentro de sala de aula, um aprofundamento para que a própria teoria e a prática elas estejam ali, digamos assim, que alinhadas, né? Exatamente, precisa de muito estudo. E outra coisa, quebra também de estereótipos e distorções, porque na maioria das vezes nós pensamos assim: ah, são historinhas, histórias são só para crianças. Não, as histórias são para todas as Todos, pessoas. E todos elas e todas. servem como acalanto, elas servem para ninar. Tanto é que as mães contam histórias, ou os pais, os adultos costumam Exatamente. contar histórias, né?
para as crianças, e as crianças adormecem. Então, elas têm inúmeras funções. Elas servem para acalmar, elas servem para contar história, como distração, elas servem para um momento de deleite, mas elas servem também para ensinar a pensar sobre o mundo, ensinar a pensar e a resistir à desigualdade social, à falta de Ter um olhar empatia. crítico, né? Exatamente. Então, é nesse sentido que as histórias servem. Então, os adultos precisam de aprender a contar histórias, aprender a selecionar a melhor história, que tipo de história, se é uma história oral, se é uma história escrita, como é que você vai fazer, qual a escolha do livro, se você for utilizar, a escolha da forma como que você vai contar a história, os elementos, as estratégias que você vai utilizar durante a contação, precisa de ser estudado, então precisa de um Sim, roteiro, precisa de ensino, precisa de formação. Para quê? Para que a gente se fortaleça nas contações de histórias e melhore o ensino. Então, não é só isso para aí. ensinar, o ensino também faz parte da contação de histórias, mas ela tem várias funções. E a gente precisa estar formado para isso, precisa de formação. Exatamente. E aí a gente agora pensa em que, depois de finalizar com esse belo recurso para o professor utilizar em sala de aula, a gente tem que olhar o nosso compromisso como professor da EJA, né? O que a gente gostaria? Eu, como professor da EJA, eu quero privilegiar a realidade, os saberes e a vivência dos meus estudantes como? De forma fundamental. É necessário a gente trabalhar essas conexões que são feitas com a própria diversidade cultural, a questão heterogeneidade, que são trazidas, né, são pautas trazidas, pautas importantes. Eu acho que é importante a gente ouvir e conhecer os nossos estudantes. Eu, quando entrei, Valéria, numa turma de educação de jovens e adultos, eu sempre tive isso também, independente de ser EJA. Ouvir o meu aluno, fazer aquela diagnose. Quem são esses meus alunos? De onde eles vêm? Quais são os entraves que eles possuem na vida? E isso também não me faz um professor distante, porque eu também me colocava nesse cenário da discussão. Eu também falava um pouco da minha vida, das minhas limitações. Eu acho que é importante a gente honrar a nossa trajetória e também compartilhar as nossas histórias com os nossos alunos, para eles perceberem que somos todos iguais, estamos juntos para mudar, né, esse sistema educacional, mudar as vidas, ressignificar essas histórias. Então, eu É coloquei aqui verdade, para você falar um pouco da gente ouvir e conhecer, né, o estudante da EJA, em especial. é verdade, Tiago. Eu fiquei pensando aqui, você falar assim, de ouvir, conhecer os nossos estudantes, é muito importante. E esse é um processo também de observação na prática. Sim, Porque você vai observar até o corpo, as expressões corporais também contam histórias, sim, também como, né, comunicam, Valéria? né? Então, você ter tempo para conhecer esse aluno é muito importante observar a trajetória, o discurso, os não ditos, né? Porque ele pode não dizer, e esse não dizer também está enunciando algo. Então, isso Exatamente. é muito importante, esse momento. E aí a gente consegue visualizar isso numa roda de conversa, a partir de uma atividade com memes, a partir das contações de histórias. Então, todas essas estratégias, elas possibilitam o reconhecimento da realidade, de Sim, onde esse aluno está, para a gente partir desse lugar para avançar, né? exatamente. Juntos. E aí a gente tem o professor agindo como mediador desse processo de ensino e aprendizagem, né? E temos também o quê? A perspectiva educativa, ela precisa o quê? Ser para esse público? Uma perspectiva plural, integral e multicultural, que é isso que a gente vem falando aqui durante essa palestra, né? É É importante a verdade. gente olhar, né, Valéria, para essa questão, como eu falei, da diversidade cultural, de trabalhar essa questão da equidade educacional, de valorizar as culturas desses estudantes, elas precisam ser privilegiadas. Eu acho que a sua fala trouxe muito bem isso hoje. Eu acho que eu também consegui falar um pouco aqui, meio que rapidamente, digamos assim, né? Um pouco sobre isso,
mas é importante para nosso ouvinte que está aqui hoje entender isso e colocar isso dentro de si e falar, não, a partir de agora eu preciso refletir um pouco mais, todos nós somos capazes, vocês que estão ouvindo a gente, vocês são capazes, não é uma tarefa fácil, né, Valéria? A gente tem a nossa vida, a nossa rotina, os nossos obstáculos, os nossos dilemas, mas a gente também tem um público que está ali esperando, um público que está ali esperando o quê? O nosso acolhimento. Então, a gente não pode deixar esse público de lado. Já ficaram há tanto tempo invisibilizados, né, Valéria? Então, a gente, como professor, a gente tem que romper com isso. Então, é possível, não é fácil, mas é possível a gente fazer isso. E em grupo, né, Valéria? Quanto mais professores, nossa, muito melhor. E é uma demanda muito grande, né? Pensar na pluralidade, né? na integração e na questão multicultural, porque a gente vai trabalhar com classe social, a gente vai trabalhar com as identidades, né? Com raça, com gênero, né, Valéria? Exatamente. E vai pensar nessa educação integral, né? De corpo, alma e espírito. Então, isso tudo é muito complexo, mas nós precisamos de pensar nesse ser humano, né? Nesse sujeito integral, não fragmentado, né? Então, eu acho que é muito importante essa nossa discussão sobre pensar essa educação plural, integral, multicultural para os alunos da EJA. Sim. Então, é uma forma também de valorizar essa modalidade do ensino que ainda se vê desprivilegiada com relação às políticas públicas, com relação ao acesso, à permanência na escola. Isso aí. Então, é uma tarefa árdua, né? Verdade. E para finalizar, a gente não pode deixar de falar que a escola ela precisa considerar as diversidades presentes na sala de aula, né, Valéria? Eu não posso, eu preciso olhar para a escola como um ambiente inclusivo, ou seja, livre de preconceitos contra as diferenças, respeitando a diversidade, porque a escola, ela nada mais é do que uma instituição cultural. E a gente, como professor, a gente precisa compreender isso mais cedo do que nunca. Chegou o momento da gente compreender isso, entender isso, saber da importância da escola para esses alunos, deles poderem ressignificar os seus saberes, enxergar os seus direitos e da escola respeitar essa diversidade, né? E romper com esse preconceito, contra essas diferenças. Então, a EJA é isso, né, Valéria? Tudo isso, né? É tudo isso. Discutimos aqui, foi muito importante, é um caminho de resistência, né? De luta e de valorização. Sim, Valéria, verdade. A modalidade da EJA, da formação do professor e, em especial, dos sujeitos que estão no ensino. Então, exatamente, que nós possamos considerar todas essas diversidades presentes na sala de aula, todos os desafios, os dilemas, né, a produção científica, e é isso. E valorizar os nossos professores, né? Exatamente. Que são assim, são uma peça fundamental também desse processo. A gente não pode esquecer deles. Então, é um grupo, né? A gente tem que olhar para o todo, e não para uma peça, para um único grupo específico. Aí eu vou olhar só para os alunos, eu olho para os alunos, para os professores, para os gestores, para a escola, para a sociedade, para a comunidade, para todos que estão em torno. E assim fazer um mundo melhor. Para que todos tenham acesso, para que todos tenham oportunidade, né, que a educação seja igual para todos, que todos tenham o direito a uma educação de qualidade. A própria Constituição de 88 já falava isso, né? Todos devem ter acesso à educação. É um direito de todos. É, né? Verdade. E é isso. Gente, deixei para vocês aqui algumas referências que nós utilizamos, tá? De alguns trabalhos que foram essenciais para essa palestra. Aqui o meu muito obrigado a vocês que nos assistiram. Agradecer à professora Valéria, que se dispôs a vir aqui hoje, nessa sexta-feira, para falar para
trazer esse brilhantismo dela, esses conhecimentos que ela tem. E amanhã, por favor, assistam a palestra dela, que vai falar sobre representatividade, vai falar sobre a questão da potência que a história tem, né, Valéria? Eu acho que a gente precisa compartilhar essas histórias, esses saberes e os conhecimentos que a gente tem adquirido durante a nossa trajetória. Então, muito obrigado, Valéria. Eu agradeço muito, muito obrigada, Thiago, pelo convite, estar aqui, aprender mais e mais um pouco sobre a EJA, sobre a trajetória da EJA, compartilhar das estratégias que você apresentou, que nós discutimos aqui sobre a contação de histórias. Eu só quero agradecer e espero que nós possamos continuar nessa proposta, nesse caminho de produção de conhecimento, de discussão, de luta, de empoderamento, para Isso que o aí. Brasil seja plural. Sempre. Um beijo, obrigado, um abraço para todos e todas que estão nos assistindo e até uma próxima, né, Valéria? Isso, até a Em breve a gente próxima. aparece, uma dobradinha. Isso. Fiquem Um com Deus. Espero que todos abraço. fiquem Tchau, bem. Tchau. tchau.